Pai. Cremos em Ti, Senhor. Cremos em Ti, Senhor. Cremos em Ti, Senhor. Deus de milagres. Deus de milagres. Nós cremos em Ti, Senhor. Te adoramos e Te bendizemos. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Que privilégio podermos Te servir. Que privilégio podermos ser chamados de Teus filhos, Senhor. Quão grande amor, maravilhoso amor, poderoso amor. Um amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta e que jamais acaba. Sim, Senhor, muito obrigado pelo amor com que o Senhor verdadeiramente nos amou. Um amor de tal maneira que entregou o seu bem mais precioso por cada um de nós. E hoje nós podemos estar comemorando a nossa maioridade como igreja, porque nos tornamos igreja por causa do sacrifício de Cristo naquela cruz do Calvário. Somos gratos a Ti, Senhor, e eu não me canso de Te agradecer por todos os feitos que o Senhor fez na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Sim, Senhor, na nossa igreja. Nós Te adoramos e Te bendizemos na beleza da Tua santidade. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode sentar. Obrigado, grupo de louvor. Daqui a pouco a gente volta novamente, ok? Então, vocês estão bem? Parabéns. Amém? Não é o templo que está sendo, está tendo aniversário, né? Somos nós, como igreja do Senhor. E eu louvo a Deus de poder fazer parte desse meio, fazer parte dessa igreja, fazer parte desse corpo. E queridos, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu entendo demais essa alegria e ao mesmo tempo essa emoção que Clébio estava aqui falando, de tudo aquilo que ele tem de gratidão pela igreja, não é? Pela escola Rema, porque de fato quando ele não tinha essa palavra, assim como eu, assim como você, nós dávamos cabeçadas de todo jeito, nós rasgávamos dinheiro de todo jeito, nós fazíamos tanta coisa errada, agíamos tão errado, não é? Tão totalmente distorcido daquilo que Deus quer para a nossa vida. E Ele nos firmou, nos estabeleceu, nos alimentou e tem nos apacentado, tem nos aconselhado, tem nos exortado, tem nos chamado mesmo para perto, não é? Para que a gente, cada dia que passa, possa se parecer mais com Ele. E amados, eu louvo a Deus por mais um ano que estamos comemorando, mas eu sei que tem muito mais para a gente fazer, amém? E é tempo da gente de fato arregaçar as mangas. E amados, eu vou buscar, eu vou garimpar, eu vou correr atrás de todas aquelas promessas que foram lançadas para nós como igreja. Nenhuma delas vai ficar para trás, nenhuma delas vai deixar de acontecer, vai se manifestar. Elas podem até não acontecer se eu e você desistirmos, ou se eu e você mudarmos o comportamento em relação àquilo que Ele falou no nosso coração. Mas deixa eu dizer, em vez de fazermos como o povo hebreu, nós vamos fazer como verdadeiros filhos de Deus, com um coração agradecido por tudo aquilo que Ele tem feito chegar nas nossas mãos, amém? No meu coração, algo que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, porque não podia deixar de ser diferente. No dia da ações de graça, da aula de ações de graças do primeiro ano do Rema, o Senhor me deu uma palavra sobre gratidão, e eu quero trazer essa palavra nessa noite, mas colocando mais algumas coisas daquilo que Ele compartilhou comigo, e foi algo que marcou com o pessoal do primeiro ano, mas marcou principalmente comigo, porque eu falei coisas naquele dia que eu de fato não tinha programado. E amados, Deus ele ama quem tem um coração agradecido.
Amém? Nós vamos à luz da palavra ver algumas passagens, mas a gente precisa, queridos, desenvolver essa atitude de gratidão no nosso coração, porque, amados, sem gratidão você não vai muito longe não. Amém? Sem gratidão você não vai muito longe. Você pode começar certo, mas se você não fizer aquilo que tem no coração do Pai, e o coração do Pai, através das Escrituras Sagradas, mostra quão importante Ele vê essa atitude de gratidão. Não só de gratidão para Ele, mas de gratidão de um para com o outro. Amém? Gratidão de forma geral. E a gente vai compartilhar algumas coisas da palavra. Eu creio que nós vamos ser ricamente abençoados nessa noite. Amém? Eu tenho certeza que você vai sair daqui nessa noite muito mais agradecido pela igreja que Deus firmou você, estabeleceu você, para você crescer junto com ela. Amém? Então, em 1 de Tessalonicenses, eu quero começar com essa passagem. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. A Bíblia diz: em tudo. O que é tudo, amados? Alguém aqui ainda não tem a revelação de que tudo é tudo? Se não tiver, eu vou compartilhar com você o que Deus tratou comigo em uma noite orando, e Ele estabeleceu, me mostrou claramente que tudo é tudo. E a Bíblia fala, amados, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se a vontade de Deus em Cristo Jesus para mim e você é que a gente dê graças em tudo, por que é que a gente murmura por tudo? Por que é que a gente reclama por tudo? Por que é que a gente não tem um coração grato? Não é? Por que é que a gente não agradece a Deus, no mínimo pelo ar que nós respiramos? Quando a Bíblia diz que nós devemos dar graças a Ele por tudo, mesmo no meio de uma adversidade. Não é que você vai dar graças pela adversidade, mas você vai dar graças no meio da adversidade. Aquele povo hebreu que estava lá naquele tempo no deserto, se eles tivessem uma atitude correta no coração, e em vez de murmurar, em vez de reclamar, em vez de chatear Moisés, e o tempo todo estar reclamando, porque Deus os colocou naquele lugar, com certeza absoluta, queridos, se eles tivessem uma atitude correta, uma atitude de gratidão, por terem saído de uma situação de escravidão, e terem sido libertos, todos curados, todos cheios de riqueza do povo do Egito, e eles, em vez de murmurar, tivessem uma atitude de agradecer, por tudo que estava acontecendo, pelo maná que descia todos os dias, pelo mar que se abriu, pela rocha que vertia água, porque eles estavam em um lugar onde o tempo passava, mas as roupas não ficavam velhas. Se eles olhassem para isso, com certeza absoluta, eles não passariam 40 anos naquele lugar. Eles passariam no máximo 40 dias. E eu digo, existem coisas na nossa vida, queridos, que já era para ter acontecido, mas hoje o Senhor vai fazer com que nós mudemos de atitude, para que aquilo que está garantido por Ele, por promessa, venha começar a se manifestar na nossa vida. E nós não vamos terminar 2019 como estamos terminando 2018. Amém? Não vamos passar muito mais tempo, queridos, querendo receber daquilo que já é nosso. Nós vamos agora agradecer por aquilo que já é nosso. E de repente, diga, de repente, amados, a manifestação da promessa de Deus vai chegar na minha e na tua mão. Amém? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Um coração agradecido faz toda a diferença. Amém? Então vamos ver um texto onde o próprio Jesus, ele mostra claramente. É um texto maravilhoso que eu amo, e foi o texto que eu compartilhei naquele dia com os alunos. Eu quero que você vá lá em Lucas capítulo 17. Esse texto muito fala comigo. A gente podia falar só sobre ele, muitas coisas, tecer comentários sobre ele, mas eu quero compartilhar também outras coisas. Mas vamos tirar algumas pérolas desse texto de Jesus falando com relação àqueles 10 leprosos. Amém? Olha que coisa fantástica. Lucas capítulo 17, verso 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia.
Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, diga 10, que ficaram de longe e gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados, diga, todos eles foram curados. Preste atenção, amados, a Bíblia diz que Jesus estava indo de caminho para Jerusalém. E, amados, esse texto aí é quase, já está perto do final da caminhada de Jesus aqui na terra. Ele já tinha passado praticamente os 3 anos e meio ministrando, né, aquele tempo que ele passou no ministério terreno de Jesus. E Jesus, a fama de Jesus já tinha corrido, todo mundo conhecia Jesus, todo mundo sabia do poder que havia na vida de Jesus. Tanto é que a Bíblia fala que a fama de Jesus, ela corria de tal forma que muitos vinham ao encontro dele só para receber dele, como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu falar da fama de Jesus e ela foi ao encontro de Jesus, e enquanto ela estava indo ao encontro de Jesus, ela falava consigo mesmo: se eu apenas tocar nos seus vestes, eu serei curada. E a gente sabe que aquela caminhada era uma caminhada de fé. Ela recebeu fé porque a palavra foi ministrada para ela. Jesus é a palavra. Alguém chegou para ela e disse: mulher, tem um homem que cura, tem um homem que liberta, tem um homem que expulsa demônios, tem um homem que é poderoso. E aquilo foi gerando fé na vida daquela mulher. E aquela mulher foi e recebeu a sua bênção. E tantas outras situações aconteceram. Mas esse fato, diz a Bíblia, que 10 leprosos saíram e de longe, diga de longe. Porque de longe, amados, os leprosos, eles não podiam ficar no meio da sociedade. Jesus estava lá junto de multidão. Dificilmente Jesus andava só. Nesse período não tinha como ele andar só. No mínimo 12 discípulos estavam com eles. Sempre ele estava no mínimo com aqueles 12. Mas a gente sabe também, à luz da palavra, que um homem chamado Matias ficou no lugar de Judas Iscariotes, aquele que o traiu. E ele só ficou no lugar de Judas porque Matias, ele acompanhou o ministério terreno de Jesus desde o momento que Jesus recebeu o batismo nas águas. E uma voz bradou do céu, dizendo que ele era o filho amado do Pai. E Matias viu tudo aquilo. Ele foi testemunho ocular, desde o momento do batismo nas águas, até Jesus ter sido assunto aos céus. E essa foi a condição dele ter entrado naquele grupo seleto dos 12 apóstolos do Cordeiro. Amém? Foi o pré-requisito. Nenhum outro mais podia, mas o pré-requisito foi esse. E o próprio Pedro foi quem levantou: olha, é lícito nós colocarmos alguém no lugar de Judas. Agora, essa pessoa, ela precisava ter sido testemunha ocular de todo o ministério terreno de Jesus. Isso significa, queridos, que com certeza Matias estava vendo, de longe, de perto, eu não sei qual era a posição de Matias, mas assim como Pedro, Tiago, João e todos os outros discípulos, eles viram Jesus falar com aqueles leprosos. Mas aqueles leprosos não chegaram perto de Jesus, até porque os leprosos, eles não podiam ficar próximo das pessoas. Havia uma determinação, era uma lei, eles ficavam à margem da sociedade. Era uma doença onde, se alguém estivesse naquela condição, eles até serem curados, se fossem curados, porque a maioria morria. E não sei se você sabe, mas a lepra, em uma certa condição, pessoas perdem braço, perdem perna, perdem nariz, perdem tudo. E vem, o corpo apodrece, a fedentina é grande. Então não tinha como ficar perto. Eles não podiam trabalhar. Então, com certeza absoluta, das duas uma: ou os seus familiares davam de comida a eles, como ninguém sabe, pelo menos eu não sei, ou eles iam lá no lixo para comer o resto da comida do povo. Não é assim? Eles não podiam trabalhar. E não havia uma condição financeira. O governo não dava dinheiro para aqueles homens. Mas sabe, queridos, aqueles homens, no meio da vida que eles viviam, de uma vida horrível, não é? Na verdade eles não viviam, eles estavam sobrevivendo.
e sabendo que o final do resultado da vida deles era morte, eles ouviram falar de Jesus. E de longe eles perguntaram: Jesus! Chamaram Jesus para que Jesus os curasse. E Jesus, amados, interessante que Jesus, como sempre foi guiado pelo Espírito, ele sempre teve atitudes em momentos de a virtude sair do seu corpo, seja por imposição de mãos, que era o básico. Era tão básico, mas a imposição de mãos é tão poderoso, mas é tão poderoso a imposição de mãos, que mesmo na cidade que ele passou um bom tempo da sua vida, de infância, de adolescência, de juventude, onde as pessoas não acreditaram nele, não deram credibilidade à unção que estava sobre a vida de Jesus, a Bíblia diz que porque aqueles não creram nele, ele só pôde fazer algumas curas, impondo as mãos sobre os enfermos. Ele não pôde operar muitos milagres. Então eu quero te dizer, queridos, quando você não tem nenhuma direção de fazer nada por ninguém, mas alguém chega para você com algum problema, com alguma dor, com alguma enfermidade, só impõe as mãos e creia tão somente, porque a Bíblia diz: aquele que crê, impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A Bíblia não diz será, talvez eles serão. Não, a Bíblia é enfática e afirma: eles serão curados. Então o que a gente precisa fazer é só crer e impor. Mas Jesus não teve a direção de impor. Jesus teve a direção de dizer algo a eles. E eles entenderam rapidamente. E Jesus disse a eles: vão e se apresentem ao sacerdote. Por que Jesus disse isso? Para eles foi muito fácil eles saberem. Talvez se a gente não fosse instruído à luz do Antigo Testamento, a gente não entendesse. Mas aquele povo entendia que quando eles tinham algum problema nesse termo de lepra, e eles começassem a ficar limpos no seu corpo, para que eles voltassem ao convívio da sua família, para que eles voltassem ao convívio da sociedade, para que eles voltassem a trabalhar, antes eles precisavam se apresentar aos sacerdotes. Aí o sacerdote, ele ia dar o aval: ok, você pode voltar. Quando Jesus falou àqueles homens: vão e se apresentem aos sacerdotes, eles entenderam. E eles já saíram, amados, já com alegria, porque eles sabiam: se Jesus mandou nós fazermos isso, nós seremos curados. E cada passo que aqueles homens davam, a lepra ia saindo e ia limpando o corpo deles, porque foi no caminho que eles foram curados. Isso significa, amados, que muitas vezes, quando você recebe imposição de mãos ou oração para cura, talvez no momento o sintoma não saia, talvez a dor não saia, mas o processo de cura já começou a ser ativado. Amém? Eles só creram e obedeceram à voz de Jesus: vão e se apresentem. No caminho eles foram curados. Mas a Bíblia diz que antes deles chegarem ao sacerdote, eles perceberam a cura. Amém? Mas vamos dar continuidade aqui. Então a Bíblia diz, no verso 14: ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Um dos 10, diga um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Então ele era tipo Clébio. O pastor Bud gostava muito de dizer que às vezes, quando ele disse: é porque eu vou virar aqui para falar com, parece que não tem ninguém que não estava ouvindo, é porque parecia que era como, o pastor Bud dizia, como vaca em frente a uma porteira nova. Às vezes a gente fica desse jeito, fica sem, será se é aqui mesmo, será se não é? Não, eles voltaram, ele voltou dando glória a Deus, ele voltou alegre e falando em alta voz. Sabe, ele estava tão agradecido, ele estava tão feliz porque ele alcançou a cura, que ele voltou dando glória a Deus em alta voz. Amém? Ele não ficou tímido. Amém. Ele não ficou tímido, pelo contrário, porque quando nós recebemos alguma coisa que vem do Senhor, amado, timidez não faz mais parte. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Uma vez que nós fomos alcançados pelo Senhor, amados, nós temos que dar glória a Deus mesmo, em todo o tempo e em alta voz.
Um dos 10. Verso 16 diz: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? E Jesus sabia contar. Jesus era um bom matemático. Eu contei 10. E olha que eles estavam longe. Então significa que Jesus era bom, a visão dele era boa demais. Viu de longe, contou 10. Não eram 10? Por que só você voltou? Porque, amados, essa é a tendência das pessoas, de correrem atrás, de receberem do Senhor, mas no momento que está tudo muito bem, obrigado, engavetam o Senhor. A tendência natural do ser humano, sabe, é sempre pedir, mas nunca agradecer. Mas essa coisa vai mudar. Essa situação essa balança de petição e de agradecimento, ela vai começar a, no mínimo, se equilibrar. Mas a gente vai caminhar de tal forma nas coisas do Senhor, que na intimidade com o Pai, a balança da petição, ela vai deixar de existir, e a do agradecimento sempre aumentar. Amém. Aleluia. Então a Bíblia fala, no verso 18: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Queridos, ainda tinha mais, não era alguém do meio, era alguém que não andava, não recebia, não tinha comunhão, não tinha entendimento, sabe, no cômputo geral, mas ele tinha um coração agradecido, porque ele recebeu aquilo que ele tanto desejava, ele tanto almejou a cura, ele tanto desejou a cura, que quando ele foi curado, ele não pensou nem duas vezes, ele disse: eu vou voltar e agradecer àquele que merece toda a minha gratidão. Aleluia. E o verso 19 diz: disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Diga: gratidão, traz salvação. Amados, agora, do mesmo jeito que a gratidão, ela traz salvação, a ingratidão traz amnésia. Aqueles 9 que foram curados, nenhum se lembrou de voltar, nenhum se lembrou de agradecer. Por quê? Porque eles só querem receber. A gratidão, ela nunca dá, a ingratidão nunca dá, só quer receber. Eu vou falar algumas frases nessa noite, que se nós fôssemos colocar a pesos de ouro, varia no mínimo $1 milhão cada frase. E principalmente se for botada em prática. Porque se não for botada em prática, vai ser só uma frase de efeito, para que a gente faça um bom cartaz e coloque no WhatsApp da vida, ou no Facebook, ou no Instagram, não sei. Faça um cartaz, bote lá o nome e fica só um nome bonito. Mas uma vez colocado e praticado, aí há mudança. Amém? Então nunca esqueça disso. A ingratidão, ela sofre de amnésia. É impressionante que todas as pessoas que não têm um coração grato, elas têm dificuldade de procurar aquelas que um dia estenderam a mão. Muito pelo contrário, às vezes elas esquecem de tal forma que passa desapercebido até, parece que nem história tiveram. Mas todos nós que aqui estamos, temos uma história a contar. E todos nós que aqui estamos, alguém, pelo menos uma pessoa, foi importante na nossa vida lá atrás. Porque se não fosse ela, você hoje não estava aqui. Um dia, pelo menos alguém orou por você. Amém? Então, deixa eu te dizer uma coisa. A gratidão, antes de ser uma colheita, é uma semente. Antes de você querer receber ou ter pessoas agradecidas a você, seja você o agradecido a pessoas. Quanto mais você tiver um coração grato, mais pessoas também vão fazer de volta para você. Porque com a medida que você mede, você é medido. Está escrito. Se você tem um coração grato, amados, é impossível
Se você externar isso para as pessoas, se você externar isso para o Senhor, é impossível que o retorno não venha. E esse retorno sempre vem com uma proporção muito maior, porque a semente sempre é menor do que a colheita. Você planta uma semente e quando você vai colher, você colhe várias coisas. Amém? E nós precisamos ter esse entendimento. Olha uma outra passagem lá em Daniel, capítulo 6. Vamos falar mais um pouquinho lá daquele homem. Mas Daniel, capítulo 6, verso 10. Diga: Deus é bom. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Diga: como costumava fazer. Daniel não era um homem que não tinha nada para fazer, não. Pelo contrário, ele era muito ocupado. Ele estava numa condição, inclusive, na condição que Daniel estava, ele ia ser tomado, ele ia ficar à frente de todos os sátrapas, de todos os homens poderosos de lá. E é por isso que eles se levantaram, se juntaram, para dar uma rasteira em Daniel. Fica tranquilo, quanto mais fiel você for ao Senhor, não se preocupe não, sempre vai se levantar pessoas que vão querer dar rasteira em você. Mas no final da história, quem é exaltado é você. Daniel estava tão certo, mas tão certo, mas tão certo, que a Bíblia diz que eles procuraram de todas as formas, de todas as maneiras, ver um erro em Daniel e não encontraram. E eles tiveram que usar da própria palavra, daquilo que ele cria, para jogar uma armadilha para ele. E nessa armadilha que eles lançaram, eles fizeram a cabeça do rei, para que o rei assinasse lá um decreto, para que quem se dobrasse, quem orasse a outro Deus, né? Quem fizesse qualquer tipo de coisa com outra pessoa, que não fosse o próprio rei, aquela pessoa ia ser jogada na cova dos leões. E Daniel sempre foi um homem tão correto e tão fiel, sabe, que o rei nem lembrou que havia Daniel e que Daniel servia a esse Deus. Por quê? Porque o ego do rei foi aguçado. Os homens que estavam diante do rei, eles levantaram tanta bola do rei, que o rei nem pensou 2 vezes, pegou lá o seu anelzão, colocou lá a tinta, e fez aquele decreto, assinou, colocou o seu carimbo lá do anel, e não tinha mais como ele voltar para atrás. Eu fico pensando, se um homem falho, ele assina um documento e ele não pode mais voltar atrás, quanto mais o rei dos reis, que já falou ao meu e ao teu respeito. E muitas vezes a gente ainda desconfia ou duvida daquilo que ele já falou para nós. Querido, se ele falou, está falado, vai ser feito. Permanece firme que a coisa vai acontecer. E de repente Daniel ouviu que se ele se dobrasse a outro Deus, ele podia ser lançado na cova dos leões. Mas ele nem pensou 2 vezes, eu vou continuar fazendo aquilo que eu sempre faço. E ele nem fechou a janela, aí ele deixou a escancarada mesmo. Se quiserem olhar, que olhem, porque eu não vou negar o meu Deus. Amados, você não pode negar o seu Deus diante das afrontas do diabo. Tem situações que às vezes em algum determinado emprego, você, para não perder o emprego, tem que mentir. Deixa eu te dizer, esse emprego não te merece. Eu vou repetir, esse emprego não te merece. Mas pastor, se eu perder o emprego, como é que eu fico? Se você confiar no Senhor, Ele vai abrir uma porta muito maior. Agora, se for para você negociar a tua vida, foge disso, amado. Não vale a pena. Parece que é uma coisa boa, só parece. Faça como Daniel. Continuou no mesmo propósito, e estava lá, e eles sabiam, porque sabiam que Daniel ia fazer aquilo que ele sempre fazia. Foram lá, se fosse em tempos de hoje, já tinha tirado uma foto e mandado pelo WhatsApp, não é? Porque fofoca hoje, não precisa nem você estar
tete a tete, pessoalmente. Fofoca você pelo WhatsApp, você já diz. E dissemina, aquilo não fica nem para 2 pessoas só, fica para um grupo. Faz até a lista dos fofoqueiros. Porque não tem lista de transmissão? Faz lista de transmissão dos fofoqueiros. Pronto. Você já diz só uma palavra e espalha para tudo. E lança veneno. Amado, a sua boca é manancial de vida. Guarda a tua boca. Não seja tão rápido de quando você se chatear com alguém, de você se entristecer de alguém, até de liderança. Não seja rápido de você lançar em Facebook ou o que for, aquilo que você está ali magoado. Para um pouco, pensa. Fala com a pessoa que você está magoado, porque o resto não tem nada a ver. O resto não vai resolver teu problema, querido. E nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Usa teu Facebook, teu Instagram, usa teu WhatsApp para você falar do amor de Deus para as pessoas. Vamos ser sabidos, amados. O mundo está usando isso para fazer a coisa errada, mas é o que eles gostam. É a vida deles. Mas a tua vida, a minha vida, não. Não podemos perder tempo, queridos. A Bíblia diz que nós devemos remir o tempo. Todo mundo hoje tem uma dificuldade de ler um livro, mas não tem dificuldade de acessar o Facebook. Ficou quieto agora, né? Mas tudo bem, não tem nada a ver, vamos voltar. Fechou, ok. Vou falar mais nada disso não, calma. Aleluia. A Bíblia fala, amados, que Daniel ouviu, entendeu? Ele entendeu o recado. Ele não era um doido não. Ele era muito inteligente. Na verdade ele era mais sábio do que todos. E foi Deus que deu essa sabedoria. E deu essa sabedoria, não foi porque Deus escolheu ele a dedo não. Foi porque ele escolheu Deus a dedo. Ele resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ele tomou uma posição. Mas quando nós tomamos uma posição, Deus diz, é esse aí. Porque a Bíblia diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então quando ele encontra, é avalanche de bênção, amados. Manifesta na vida daquele que está pronto para fazer a sua vontade. E a Bíblia diz, ele orava e ele dava graças todos os dias. Então ele tinha motivo de dar graças todos os dias a Deus. Qual era o motivo, pastor? No mínimo, está vivo. Estava vivo, estava dando graças. Amém. Você não tem motivo de agradecer ao Senhor? Ou só tem motivo de pensar nos problemas e de perguntar ao Senhor se Ele está esquecido de você? Pai, tu não está vendo não minha situação, tu não está vendo esse problema. Ele está vendo tudo, amado. Ele inclusive já viu a solução. Na verdade ele já foi no teu futuro, já providenciou todas as coisas. E Ele só quer que você continue com o coração agradecido a Ele, para Ele te conduzir em triunfo em todas as áreas da tua vida. A Bíblia diz que Ele é quem sabe que pensamentos que tem ao nosso respeito, pensamentos de paz, diga paz. Sabe o que é paz, amados? A ausência de guerra. Essa paz também no original é prosperidade. Ele tem pensamentos de prosperidade e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Aleluia. Quem aqui deseja um fim ruim? Não, porque se você desejar eu vou ter que orar por você para mudar esse negócio. Porque em sã consciência todo mundo espera ter uma vida melhor. Não é verdade? Todos nós temos o desejo de sempre fazermos o melhor. Eu nunca vi ninguém, pelo menos até hoje, amado, pode até, do jeito que as coisas vão, pode até um dia eu ouvir alguém orando, dizendo, Senhor, em nome de Jesus, que em 2019 o meu salário fique pela metade. Eu estou ganhando muito, Senhor. Eu nunca vi ninguém fazer essa oração. Senhor, que o meu chefe não me dê aumento, não me dê promoção. Eu não quero isso. Para trás de mim, Satanás. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Porque não está errado, amados. Todo mundo deseja o melhor para a sua vida, para ter uma vida melhor, sabe? Se você quer, sabe? Não, tá bom. Olha, pastor, pai, o suficiente, pai.
Só o do dia. Você é egoísta. Se você está orando pensando que isso é humildade, deixa eu abrir outro parênteses aqui. Se você está orando ao Senhor, dizendo: Pai, eu só quero para comer o do dia, porque eu não quero ter nem um armário na minha casa, um depósito, uma despensa para botar comida. Não quero, eu quero só o do dia, Senhor. Estou satisfeito com o do dia. Pois eu quero te dizer que você é egoísta. Por quê? Porque você era para orar, para dizer: Pai, que venha o sustento para a minha casa, para a minha família, para a minha vida. Mas Senhor, me dá com força para eu abençoar os outros. Generosidade, amados. Amém? Generosidade. Não é você orar: Pai, eu quero ser milionário. Não, se for para você fazer essa oração, que seja com um propósito certo. Porque se for com o propósito certo, Deus vai te fazer enriquecer. Porque esse é o desejo dele. Isso que Clébio falou. O que é 30 mil reais, amados? O que é 30 mil reais? Para a gente concluir o pagamento dessas cadeiras. O que é 30 mil? 40 mil? O que é isso? O que é que Deus quer da nossa vida? E isso está chegando. De alguém numa situação como essa chegar e nos incomodar. Pastor, quem é o responsável pelo setor financeiro? Pastor Marcelo. Pastor Marcelo, eu vou passar um cheque. Quanto é? 40? Não, eu vou dar 50, porque fica 10 mil de lambuja aí para a oferta. Qual é o problema com isso, amado? Sabe o que é que vai acontecer? Cada vez mais o inferno vai recuar e cada vez mais o reino de Deus vai avançar. Isso tem que acontecer no nosso meio, amado. Quem dê com generosidade. Quem contribui. Está lá escrito em Romanos 12. Amém? Generosidade no coração. Glória a Deus. Então, Daniel, ele dava graças. Deixa eu te dizer, amados. Esse homem foi pego. O rei, quando percebeu a situação, não tinha mais como voltar atrás. Até quis. Fez de tudo. Mas aí os próprios homens olharam para ele e disseram: Meu rei, você assinou. A chancela do seu anel está lá no papel. E o rei não pôde mais fazer nada. Mas a Bíblia diz que naquela noite nem o bobo da corte foi usado. Aquele que faz as presepadas para o rei ficar rindo. Não é? Porque o rei perdeu o sono. O rei mandou o banquete ser recolhido. Ele não teve mais nem fome. Mas enquanto o rei estava lá desesperado, sem dormir um sono, estava lá Daniel, pegando a juba do leão e usando como travesseiro. Porque quem vive uma vida de gratidão ao Senhor, por mais que os leões venham para devorar, eles vão se tornar gatinho banguela diante dele. Por mais que o inferno se levante contra você, quando ele chega para te confrontar, quando ele chega para te parar, e você está lá de mãos erguidas, louvando e agradecendo ao Senhor, por cada dia que tem passado, pelo ar que você tem respirado, pela família que Deus tem te dado, pelo ministério que Deus tem te colocado e te confiado. Amado, não tem como o inferno prevalecer. Não tem como o mal prevalecer, vai recuar. No outro dia chegou o rei desesperado: Daniel, será que o Deus a quem tu continuamente serve, ele te ouviu e te livrou? Daniel gritou: Meu rei, salve meu rei. Ele me achou fiel em tudo. Ele me achou inocente de tudo. Queridos, um coração grato vai livrar você de muitos problemas. Você não tem noção de quantos livramentos Deus te livrou hoje. Você não tem noção de miríades de anjos que trabalhou ao teu favor para que hoje você estivesse aqui sentado. E você nem viu alguém que teve o desejo de tirar a tua vida. Um carro que vinha desgovernado com um embriagado e veio ao teu encontro, mas os anjos do Senhor não permitiram que aquele carro colidisse com o teu. E você nem sabe disso. Mas independente de saber ou não saber, você não vive pelo que vê, você vive pelo que crê. Pai, obrigado pelos teus anjos que estão ao meu redor, acampados ao meu redor, me livrando de todos os momentos. Amém? Coração grato, amado. Você agradecendo ao Senhor pelo livramento dessa semana. Daniel estava lá agradecendo, ninguém sabe nem o que era, mas ele, de fato, mas já estava agradecendo pelo livramento do outro dia. Ele nem sabia, mas ele já estava agradecendo ao Senhor.
Um coração grato traz a antecipação de livramento para a tua vida. Amém? Agora, a ingratidão fecha a porta para os próximos milagres acontecerem. Presta atenção. Tem pessoas que recebem o milagre. Recebem. Eu digo, sinais e maravilhas, como aquele povo hebreu viu, é complicado. Quem aqui já viu uma coluna de fogo durante a noite todinha para esfriar o clima? Ou uma nuvem de glória? Para onde o povo ia, aquela nuvem acompanhava, para que eles não ficassem na insolação do deserto. Amados, 50 graus, sombra, que nem sombra tinha, mas a sombra Deus providenciou, era aquela nuvem. Para onde eles iam, a nuvem ia. Quando a nuvem parava, eles paravam. Deixa eu te dizer, isso significa que quando Deus mandar você fazer alguma coisa, faça. Agora, quando Deus disser não faça, pare. Não vá nem além, nem aquém daquilo que Deus tem mandado para você fazer. Segue a direção do Espírito. Porque aquela coluna de fogo, aquela nuvem de glória, representava a presença do Senhor que agora habita dentro de você. Então dentro de você vai ter o sinal: caminha, para, fala. Não foi assim com Filipe? Corre diante da carruagem. Eram as direções que o Espírito Santo dava. Pergunta a ele o que é que ele está lendo. E ele ia seguindo todo o contexto. E o final foi que aquele homem se converteu. Fica pronto, fica ligado, antenado, no teu trabalho, ou na rua, num shopping, ou o que você estiver fazendo. Porque de repente você pode estar lá tomando um sorvete, eu não sei, e o Espírito Santo disser, vai aquela pessoa, e você nem... Que pessoa? Ele vai dizer tudo, vai dar tudo para você. Vai naquela pessoa, você vai. Não pergunta por que é. Porque Filipe não disse, Espírito Santo, e o que é que eu digo? Não, o Espírito Santo só disse, vai, segue a carruagem. Por quê? Porque é de um degrau de glória a outro degrau de glória, e é um nível de fé a cada nível de fé. Você vai na fé, porque ele disse, siga a carruagem. E depois que seguiu, fala. E ali, o desfecho da coisa acontecendo. E isso pode acontecer comigo e com você, amado. Sabe? Fecha aquele negócio. Não fecha aquele negócio. Então, se não é para fechar, para. Entra nessa situação. Não entre agora. Não continua. Desista enquanto é tempo. Enquanto a ingratidão fecha a porta do inferno, fecha a porta para próximos milagres acontecerem, a gratidão abre as portas para o milagre se manifestar. Gratidão é algo tão poderoso que tem o poder de ressuscitar. Tem sonhos que você tem, já tem tempo que não aconteceram, simplesmente esquece todos os problemas, coloca os teus olhos no Senhor e começa a agradecer a Ele por aquela situação. Lembra de Jesus? Ele chegou diante do túmulo de Lázaro. A sua irmã disse, Senhor, não tem mais o que fazer, pode voltar. Ele olhou e disse a ela, se credes, verás a glória de Deus. Chegou diante do túmulo, e a oração que ele fez foi, Pai, graças te dou. O que é isso? Gratidão. Coração, graças te dou, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Ele já estava agradecendo pelo que ia acontecer. Depois que ele agradeceu, ele simplesmente disse, Lázaro, vem para fora. O que é que está morto na sua vida? O que é que não está acontecendo? Antes de você chamar, agradeça. Agradece ao Pai e depois só segue a direção do Espírito. Venha para a minha mão. Eu me lembro, queridos, que fazendo rema, Mama Jenny ensinando vida de prosperidade, e eu estava numa condição na época, com um valor preso, e eu nem esperava que aquele valor saísse, e a gente estava com alguns débitos, e ela nos ensinando, ela falou algumas palavras tremendas lá, e uma delas ela citou, que no livro do irmão Rega, que ele citou alguns
algumas formas de como a gente poderia fazer com que a coisa acontecesse. Primeiro, louvar ao Senhor, aquela coisa toda, né? Saindo dando as estratégias. Aí disse: fala aos anjos, manda os anjos, os espíritos ministradores, irem buscar o que lhe pertence. E eu me lembro que isso foi da terceira aula. Na época eram 8 aulas. E eu cheguei em casa com aquilo na minha cabeça. Mandar Satanás soltar, depois falar aos anjos e começar a chamar. Dinheiro, venha. Ação, seja liberada. E eu cheguei em casa e comecei a fazer isso. Sabe o Ctrl+C, Ctrl+V? Porque a direção não foi aquela, a instrução não foi aquela. Mas se há uma instrução, o que a gente precisa fazer é só seguir a instrução. Se há uma direção, não, eu não sei, não é bem assim não. Há uma visão e as pessoas ficam, não, por mim, se fosse, eu fazia melhor. Não, você não fazia melhor, você nem fazia. E é por isso que você não está fazendo. Agora, no dia que você for chamado para fazer, aí Deus vai te instruir a como você fazer. E aí eu fui e falei, citei aquilo e fui dormir. Queridos, eu não estava esperando, em hipótese alguma, aquilo ser liberado naquele período. A promessa, né, do governo na época era liberar no ano seguinte. E isso eu estava em meados, acho que de setembro de 2001. 2 dias depois eu recebi um comunicado lá do sindicato. Olha, tem um valor aqui que chegou para você. Aleluia. Siga a direção do Espírito. Escute os seus mentores. Receba e acolha a palavra dos mentores. Tenha um coração grato e você vai ver o que vai acontecer. Um dos princípios para você prosperar é gratidão. Princípio não se negocia, amados. Sabe que o próprio apóstolo, a gente fala, o Ayrton gosta muito de ensinar, a gente toda quinta-feira está aqui na nossa imersão, quero convidar você a participar também, é maravilhoso, tremendo o que tem acontecido aqui. Mas amados, deixa eu te dizer uma coisa, além de estarmos sempre orando em outras línguas com consistência, como nós temos falado, cânticos espirituais, que tudo isso diz respeito a você se encher do Espírito, está em Efésios, amém? Está lá escrito em Efésios. O que a gente deve fazer? Não nos embriagar com vinho, no qual há dissolução, mas se encher do Espírito. E ele começa a dizer, elencar como nós devemos nos encher do Espírito, né? Falando salmos, salmodiando, cantando cânticos espirituais e tal. Aí ele diz assim: dando graças a Deus por tudo. Dando graças, ou seja, como uma forma de você viver cheio do Espírito, é você viver grato. É uma forma de você estar sempre cheio do Espírito. Eu digo, quando você está cheio do Espírito, você pode viajar, pode fazer o que você quiser, porque tem autonomia o tempo todo. Ruim é quando você anda com um carro com um tanque vazio, com a luz acendendo, quase morrendo, começa já a estancar. Tem muita gente na vida espiritual andando estancando. Por quê? Porque está vazio do Espírito, esperando que Deus encha. Ei, amados, Deus já lhe deu a instrução de que não é Ele que vai te encher, é você que vai se encher. Mas eu estou te dizendo que do mesmo jeito que você deve viver, ter uma vida, desenvolvendo uma vida em línguas, você também deve desenvolver uma vida de gratidão. Agora, deixa eu te dizer, essa gratidão, quando eu falo, amado, não é só com Deus não. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa, dificilmente, para não dizer nunca, ninguém vai ter um coração grato a Deus se não tiver um coração grato às pessoas. Ah não, minha gratidão é com o Senhor. Ah, o meu pastor é Deus. Não é. Nesse sentido não. Porque você quer tirar do meio nas pessoas e você só quer ter aquele amor vertical ou aquela gratidão vertical. Não funciona. E o apóstolo João, ele disse isso. É mentiroso aquele que diz que ama a Deus a quem não vê, se não ama seu irmão a quem vê. E eu digo, é mentiroso aquele que diz que é grato a Deus a quem não vê, se ele não é grato a seu irmão a quem vê.
E eu digo, não é só muitas vezes dentro da igreja, ou num trabalho, ou com um patrão, ou com um amigo, é muitas vezes dentro de casa. Filhos ingratos aos pais. Semana eu vi numa ministração, e o ministro disse que tinha um senhorzinho, ele falou que uma assistente social compartilhou com ele, que teve que entrar na justiça contra os filhos, porque o senhorzinho estava no asilo, estava numa condição complicada e terminou morrendo. Primeiro, os filhos nunca iam visitá-lo. E segundo, depois que ele morreu, nenhum filho foi buscá-lo. E ela precisou entrar na justiça para que os filhos pegassem aquele homem e eles enterrassem. Na justiça, amado. Por que é isso? Ingratidão. Porque é amnésia. Não sabe agradecer àqueles que um dia estenderam as mãos. E eu digo, se você ainda tem pai e mãe, considera, honra, seja grato. Do mesmo jeito que no dia aqui para os alunos eu falei, eu digo, você tem falado com seus pais? Você tem procurado seus pais? Você tem pelo menos ligado para eles, mandado um WhatsApp? Ficou quieto, né? Mas é isso mesmo, é normal. Mas se você disser que ama a Deus, ou que é grato a Deus, sem ver o Senhor, e você não está demonstrando isso aqui para as pessoas que estão junto de você, eu lhe garanto que ele não está recebendo essa sua gratidão. Porque o amor tem que ser vertical, mas também tem que ser horizontal. É lei. Não é opção. Jesus disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. É lei, amados. A gente ter um coração grato por alguém que estendeu a mão, mas a ingratidão cospe no prato que comeu. Eu ouvi uma frase, e essa frase também é marcante. Eu creio que você já deva ter ouvido também. O ingrato escreve na rocha o mal que lhe fizeram, e escreve na areia o bem que lhe fizeram. Ele procura um lugar. Se for no cimento, ele procura um cimento que ainda está molhado, para escrever o mal que alguém fez com ele, para nunca mais esquecer. Se existe uma coisa que o ingrato pronto, isso ele lembra de alguém que um dia pisou na bola com ele. Isso vai ficar marcado na vida dele, vai ficar estabelecido na vida dele. Agora, o bem que foi feito para ele, ele vai fazer questão de escrever na areia do mar, que a primeira onda que der, vai levar aquilo que foi feito. Amados, eu sei o que eu estou dizendo. Você tem situações que você pode fazer 99,9% por alguém. Se você falhar 0,01%, aquela pessoa vira as costas para você e nem te cumprimentar mais te cumprimenta. Porque isso é um coração ingrato. Isso é uma atitude de ingratidão. Agora, a conta chega. Diga, a conta chega. Amados, deixa eu te dizer uma coisa. Com Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. Tudo o que o homem plantar, isso ele colherá. E eu digo, mas isso não é só em dinheiro não. Isso é ingratidão ou em ingratidão. Comportamentos, queridos, isso tudo está sendo computado. Como nós estamos com o nosso próximo? Ou você quer continuar ilhado? Porque Deus não nos fez para vivermos ilhados, isolados. Quem está vivendo dessa forma está buscando os seus próprios interesses. Está escrito, o solitário busca os seus próprios interesses. Você foi criado para viver em sociedade. Você foi criado para viver numa condição como essa, como a Bíblia diz: não vos deixei de congregar, como é costume de muitos. Por quê, amados? Porque num lugar como esse, você vai ser confrontado, você vai ter que manifestar o fruto, não é? Porque alguém vai pisar no teu calo. Nós não somos perfeitos. Alguém vai dizer alguma coisa a você que você não gostou. E aí, o que é que vai fazer? Vai ficar com raiva, com biquinho,
vai sentar de um lado e o outro do outro, vai ceiar, passar um mês, um ano, e continua do mesmo jeito, um sentando na ponta, o outro sentando na outra, fazendo questão de quando sair, esperar um pouquinho, porque já foi embora, ponto, vou embora, e vai embora, e a mente fica cauterizada, amado. Pessoas aqui que por um motivo ou outro tiveram desavenças, e daí, qual é o problema? Família não tem desavença não? Família tem desavença, amado, nós estamos em família, mas isso a gente tem que tratar, conversar, compartilhar, chorar se preciso for. Mas em vez da gente nutrir um sentimento contrário pelo nosso irmão, a gente deve nutrir um sentimento de gratidão por ele existir, por ele fazer parte do meio, por ele fazer parte do corpo, por ele fazer parte da família. Amado, nós somos as pessoas mais felizes do mundo e temos que andar como tais. E não ficar, sabe, birrento, irado, chateado, porque foi confrontado, porque alguém te machucou. E daí, querido? Importa o que o Senhor fez contigo, e faz com ele aquilo que, se Jesus estivesse no seu lugar, faria da mesma forma. Hoje eu fiz um maná, e eu citei lá que em um certo tempo da minha vida, li um livro, Em Seus Passos o que Faria Jesus, mudou minha vida. Porque em situações como essa, que o meu desejo não era dar um murro não, amados, era puxar a pistola e atirar no centro da testa. Ou você acha que o pastor não tem veia, sangue na veia? Pastor não. O pastor não vai ficar, o pastor vai ficar com raiva de alguém? Vai ficar chateado. Fica, amado, fica triste, fica chateado, fica decepcionado. Mas deixa eu te dizer, não permanece. A ira vem, mas a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequei. Aquela frase me salvou. Porque o crente, crente, com rema, escola de ministros, aleluia, pregando a palavra, aí tinha hora que dava aquela raiva, aquela ira. Como é que pode? Eu me lembrava do livro. E eu dizia: Senhor, se fosse o Senhor no meu lugar, o que é que o Senhor faria? Mas rapaz, a minha vontade era ouvir dele, né? Dê um soco, chute a canela, chama um palavrão. Mas deixa eu dizer uma novidade para você. Até hoje ele nunca disse isso. Ele sempre disse: ame. Lembre de uma coisa boa que essa pessoa fez. Porque não é possível, querido, deixa eu dizer uma coisa a você. Não é possível que aquelas pessoas que você conviveu um tempo, e hoje, por um motivo ou hoje, você não convive mais, por causa daquela confusãozinha que houve, aquele disse-me-disse, aquela mentira que se tornou uma verdade, ou aquela verdade mesmo que a pessoa falhou com você, foi uma verdade, ela falhou, disse uma coisa que você não esperava que ela dissesse. Sim, e daí você vai continuar juntando isso? Para onde é que você vai levar isso? Aí faça o seguinte, hoje, né, antes de dormir, pergunte: Jesus, se fosse o Senhor no meu lugar, diante daquela pessoa que fez isso comigo. E às vezes, amados, aquela pessoa é o próprio marido, ou é a própria esposa, ou às vezes é até o filho. Já vi que um bocado de casal ficou olhando para o outro aí. Então, sei que hoje a noite vai ser boa. Não é possível depois disso. Mas não guarda, gente. Deixa eu dizer uma coisa a você. Não guarda. Não guarda mágoa. Não vale a pena. Eu digo a você, se eu guardasse, eu já estava morto, eu não estava aqui. Hoje vocês estavam comemorando 18 anos com um pastor talvez mais elegante e bonito do que eu. Sabe? E lembrando, David pedindo para Érico fazer. Já pensou? Em memória. Lucerna aqui chorando, porque eu não vou admitir, né? Não vou. Se acontecesse eu desse para pegar. Mas eu já declarei que eu vou viver mais de 90, né? E pronto, tem problema. Está resolvido. Esse problema está resolvido. Desse mal eu não sofro.
Mas já pensou? Aí faziam mesmo o vídeo, aí botava uma música, todo mundo chorando, pastor palhando, e o abestalhado morreu por mágoa. Aí deixou um monumento desse para os outros ficarem atrás. Tem futuro? Libera essa praga, vomita essa desgraça, não vale a pena, amados. Grupo de louvor, vem para cá. Aleluia. Deixa eu lembrar mais uma coisa. Os pastores com certeza agora vão viver grato, o tempo todo grato por todo mundo. Hein? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, né? Deixa eu lembrar mais uma, amado. Gratidão faz aquele pouco que você tem ser multiplicado. Jesus chegou, pregou a palavra, pessoas foram curadas, receberam a cura, estavam lá saciadas espiritualmente. Mas a Bíblia diz que Jesus olhou e Jesus mesmo percebeu que eles estavam com fome. Já sabe o que eu vou dizer, né? Tem um bocado de ministro aqui que já diz, vai falar sobre a multiplicação de pães e peixes. Mas foi dessa mesmo que eu vou falar. Jesus percebeu, estava tudo com fome. E ele chamou os discípulos dele de comer a eles. Aí como eu e como você, os discípulos responderam do mesmo jeito. Mas Senhor, a gente tem tão pouco, só dá para a gente. Jesus disse, rapaz, eu estou mandando, não quero saber como é que vai ser. O que é que vocês têm aí para dar? Rapaz, um lanche do menino, 5 pães e 2 peixinhos. Traga para cá. Veja o que acontece, amados. Com um pouco, com a gratidão, o que acontece? A oração que Jesus fez foi, Pai, graças te dou. Graças te dou. E depois pegou, chamou os discípulos e começa a servir o povo. E quanto mais os discípulos pegavam no balaio, eu acho que era um balaio, né? Não era não, porque era só um lanche do menino. Tem uns cabos que gostam de Bauru aqui, que né, um lanche, ele foi tirando. E quando eu queria estar na cena lá para ver os olhos de Pedro, porque o bicho arregalou os olhos. Porque ele tirava pão, ele contava, não era possível. Judas, que era o homem do dinheiro, quando os 5 pães saíram, e Judas disse, rapaz, tem futuro. Esse negócio tem futuro. Foi logo chegando perto, porque não acabava. E amados, não acabou. Deixa eu te dizer, se você tiver um coração grato, com o pouco que ele tem feito chegar nas tuas mãos, esse pouco vai se multiplicar, vai sobrar, você vai guardar e ainda vai abençoar. Aquele pouco foi multiplicado de tal forma que mais de 15 mil pessoas se alimentaram. Se alimentaram de tal forma que não quiseram mais comer. Sobrou 12 cestos, 12. Jesus mandou juntar e guardou lá. E aquele que tinha pouco foi alcançado e abençoado, porque simplesmente pegou o pouco que tinha para dar àquele que tinha tudo. Mesmo ele tendo tudo e ele podendo fazer todas as coisas, ele sempre vai querer uma atitude minha e sua, uma atitude de gratidão e uma atitude daquilo que nós temos, darmos a ele, porque se chegar nas mãos dele, ele vai multiplicar. Amém? Então, queridos, que eu e você, depois desses 18 anos que nós temos de igreja, Verbo da Vida Natal, na vida que aconteceu desde como David no início falou, de Marquinhos em uma casa, ministrando para uma meia dúzia de pessoas, e aquelas pessoas pegaram dessa palavra, e eles começaram a avançar, começaram a correr, foram para um outro lugar, depois foram para 6, e aquilo foi se avolumando, a palavra foi entrando, pessoas foram sendo alcançadas, algumas não ficaram, umas saíram, umas se desviaram, porque sempre vai existir isso. Sempre vai existir isso. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que Paulo, no final da caminhada, todos o abandonaram. E olhe que Paulo foi Paulo, viu?
Até hoje a gente recebe instruções das visões e revelações que Paulo teve. E mesmo assim, muitos abandonaram Paulo. Mas graças a Deus, amados, que ao longo desses 18 anos, nos primeiros 10 anos, teve pessoas que seguraram a corda, permaneceram firmes com o Marquinho, fizeram o verbo continuar, o rema continuar. Aprove ao Senhor que nós viéssemos para cá. E eu me lembro como se fosse agora, no culto de transição, o pastor Bud ministrando, e no final eu falei, o pastor Marquinhos falou, e eu disse algo naquela noite, e eu disse: eu tenho convicção que tudo aquilo, pastor, falando com o pastor Marcos, que o Senhor fez, eu jamais conseguiria fazer. Mas eu também tenho convicção de que tudo que eu vou fazer a partir de hoje, o Senhor jamais vai conseguir fazer. Porque é uma carreira que está sendo corrida e foi só uma troca de bastão. E o galardão dele está lá garantido. Dessa igreja ter permanecido firme, está garantido, ninguém tira essa coroa. Ninguém tira. E gratidão tem que permanecer, independente de, diga, independente de. A gratidão tem que estar na prateleira de cima. E eu louvo a Deus pela vida de Marquinhos e de todos quantos estavam no início dessa obra. Mas agora, amados, está conosco isso. Agora Deus está confiando em mim e em você. E talvez daqui a 10 anos seja outro, eu não sei. Mas você não vai ver num telão: aqui passou um homem. Não. A não ser que esteja em outro lugar, mas nessa dimensão ainda. Amém? E vamos avançar, mas sempre com o coração grato. Então eu pedi para o Ministério de Louvor cantar uma canção que simboliza essa gratidão que nós vamos externar uns pelos outros. E queridos, do jeito que eu falei ao longo dessa noite, se no nosso meio, deixa eu te dizer, amado, se no nosso meio tem alguém que ainda esteja com algum risco, algum problema, algum senão com outro, e esse outro está nesse ambiente, no momento dessa canção, vai até essa pessoa, abraça ela, deixa essas coisas para trás. Isso não vale a pena você segurar, sabe? Isso é peso que está impedindo de você correr. Então vai a essa pessoa, abraça, mas não abraça só aquelas pessoas que você está com alguma risca, algum problema. Abraça pela gratidão dela estar junto com você, de você poder conviver nesse mesmo lugar, de você estar em família. Amém? Você pode ficar de pé? Quero te dizer o quanto és importante pra mim. É uma maneira de retribuir tudo que você fez por mim. Tudo que você fez por mim. Quero te dizer o quanto és importante pra mim. É uma maneira de retribuir tudo que você fez por mim. Tudo que você fez por mim. Investiu, acreditou quando achei que não iria suportar. E tamo junto. Levantou, me apoiou quando achei que não iria suportar. Você deixou ser usada por Deus. Você deixou ser usada por Deus. Quero te dizer que sou grato. Quero te dizer muito obrigado. Quero te dizer que sou grato. Grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas você vai colher. Eu amo
Pode passar o tempo, haja o que for, ninguém poderá impedir a história que se formou em mim, que se formou em mim. Pode passar o tempo, haja o que for, ninguém poderá impedir a história que se formou em mim, que se formou em mim. Investiu aonde estou quando achei que não iria suportar. Levantou, me apoiou quando achei que não iria suportar. Você deixou ser usada por Deus. Você deixou ser usado por Deus. Quero te dizer que sou grato. Quero te dizer muito obrigado. Quero te dizer que sou grato. Grandes coisas acontecer, grandes coisas você vai colher. Quero te dizer que sou grato. Quero te dizer muito obrigado. Quero te dizer que sou grato. Grandes coisas você vai colher. Grandes coisas você vai colher. Eu amo você. Quero te dizer que sou grato. Quero te dizer muito obrigado. Quero te dizer que sou grato. Grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas você vai colher. Quero te dizer que sou grato. Quero te dizer muito obrigado. Eu quero te dizer que sou grato. Grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas você vai colher. E eu quero te dizer que sou grato. Quero te dizer muito obrigado. Quero te dizer que sou grato. Grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas você vai colher. Grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas você vai colher. Grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas você vai colher. Eu amo você. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Se você puder voltar para o seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Eu peço que você ainda não se ausente. Vamos estar concluindo. Volta para o seu lugar. Aleluia. Sente um pouco. Aleluia. Aleluia.
a Deus. Aleluia. Sente um pouco. Lembra de uma coisa, amados. Um coração agradecido nunca vai esquecer dos feitos que foram feitos por Ele e para Ele. O salmista já dizia: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus feitos. Ele sempre lembrava daquilo que o Senhor tinha feito por ele. Que você tenha essa lembrança daquilo que Deus ele tem feito na sua vida. Desse testemunho, por exemplo, que Clébio disse no início aqui do nosso culto, de que se não fosse Deus na vida dele, com certeza ele não estaria numa boa condição. Mas, amados, por mais tribulações, circunstâncias, necessidades, dificuldades que nós possamos passar, se a gente permanecer firme, com o coração agradecido ao Senhor, tudo isso vai cair por terra. E no final, a vitória é manifesta na nossa vida. Fica sempre agradecido, porque um dia o Senhor exalta. E Deus só precisa de um dia para mudar a tua sorte. Basta apenas uma palavra vinda do Senhor. Amém? Permanece dessa forma. Seja agradecido a essa igreja que tem alimentado você, que tem aberto essas portas para que essa palavra ela seja ministrada, sem acepção de pessoas. Muito pelo contrário, nosso desejo é avançar, é crescer. Amém? É ver pessoas sendo libertas mesmo. E deixa eu te dizer uma coisa, amados. A proposta para o próximo ano está de pé. A visão para o próximo ano é ganharmos muitas vidas para o Senhor. Porque esse é o maior desejo de Deus. E se nós estamos vivos, é para isso que a gente precisa, que Ele quer de nós. Amém? Eu estou querendo fazer mais gabinete. Mas não tanto com você que já está aqui. Com aqueles que estão lá no Carnatal e que no próximo ano vão estar comemorando essa data aqui no nosso meio. Amém? Amo vocês. Sou grato por Deus ter me colocado nesse lugar com a minha família. Espero fazer por onde continuar servindo vocês. Lhe garanto que vou me esforçar, cada dia mais melhorar, cada dia mais fazer aquilo que Ele tem colocado no meu coração. Perdoe pelas falhas, mas nós não somos perfeitos. Mas não vamos ficar nas falhas, vamos avançar para a perfeição. Agora, eu preciso de você. Sozinho eu não posso fazer, mas juntos somos fortes. Amém? Juntos nós somos mais fortes. E vai acontecer. Permaneça grato, independente de, porque vai acontecer. Amém? Pastor David.